Mãe narcisista e irmã ciumenta. Tentaram enganar meu marido para que ele me deixasse pela minha irmã infértil. O plano delas era que minha irmã se casasse com ele, tomasse meus filhos e me cortasse completamente. Minha vida está tão desordenada. Realmente não sei por onde começar. Tive uma infância abusiva e levei 20 anos para superá-la, mas agora sinto que estou de volta ao ponto de partida e teria que começar novamente a jornada de cura. Tenho 31 anos, minha mãe tem sido uma pessoa abusiva desde que nascemos. Somos 3 irmãos, um irmão de 29 anos e uma irmã de 28 anos. Nosso pai deixou minha mãe quando eu tinha 5 anos, após uma grande briga. Minha mãe sempre teve problemas de raiva e enlouquecia até mesmo com pequenos inconvenientes. A lembrança mais antiga da minha infância são as brigas físicas entre minha mãe e meu pai. Minha mãe jogava coisas nele e ele tentava desviar inicialmente, mas depois de ser atingido e ferido, ele também jogava coisas nela. Pode parecer engraçado para alguns de vocês, mas ver isso como uma criança é aterrorizante. Eles se machucavam e às vezes sangravam. Foi tão traumático para nós ver essa luta entre nossos pais. Na maioria dessas noites de briga, chorávamos até dormir. Um dia, meu pai se foi e nem lembro qual foi seu último abraço antes de partir. Depois disso, nossa vida ficou mais terrível até agora. O homem da casa era nosso pai e não nos sentíamos ameaçados. Depois que ele se foi, apareciam homens aleatórios em nossa casa. Alguns deles olhavam de forma estranha para mim e minha irmã, e alguns brigavam com minha mãe e quebravam coisas. À medida que crescia, alguns deles tentavam me tocar quando minha mãe não estava por perto. Eu era uma criança pequena, não sabia o que era, mas não me sentia bem com isso. Minha mãe estava sempre de mau humor. Era impossível ter qualquer confronto com ela. Ela mal tinha tempo para nós. Tínhamos que fazer a maioria das nossas coisas sozinhos, e sendo a mais velha, eu tinha que enfrentar a pior parte. Minha mãe tinha o hábito de beber e chegava tarde em casa. Quando acordávamos, ela ainda estava dormindo. Eu tinha que preparar o café da manhã e o almoço escolar para mim e meus irmãos. Quando voltávamos da escola, minha mãe estava fora trabalhando e só chegava tarde da noite. Meu irmão às vezes me ajudava, mas na maioria das vezes eu estava sozinha. Nos fins de semana, ela trazia homens para casa e isso era pior. Ela se trancava no quarto a maior parte do fim de semana até nos ouvir brigando. Ela saía, gritava conosco ou batia em mim e no meu irmão, e depois voltava para o quarto. Meu irmão fugiu de casa quando tinha 11 anos. Minha mãe não pescou um olho por isso. Meu irmão trabalhava em uma loja a 1 milha de distância, mas minha mãe nunca o denunciou nem o trouxe de volta para casa. Depois disso, também reuni coragem e fugi, mas ela me denunciou e a polícia me trouxe de volta para casa. Tentei dizer à polícia que não queria estar em casa, mas estava com muito medo de contar toda a verdade. Quando minha irmã fez 12 anos, também fugiu com seu namorado de 18 anos. Novamente, minha mãe não denunciou a polícia. Eu tinha 15 anos e me tornei rebelde. Briguei com minha mãe sobre por que deixava os outros irem embora, mas não a mim. Ela derramou lágrimas falsas e disse que eu era seu filho favorito e que não podia viver sem mim. Mas a verdade era que não me deixava ir porque eu cuidava da casa, preparava jantares e cafés da manhã, limpava a casa e fazia outras tarefas domésticas. Ela estava me explorando, enquanto meu irmão e minha irmã não lhe eram úteis, então se livrou deles. Eu fui tola por não perceber isso antes, então simplesmente fugi de casa e desapareci. Já se passaram 15 anos desde então. Nunca mais vi o rosto da minha mãe. Agora estou casada e tenho 2 filhas. Às vezes, quando olho para trás, não consigo compreender como minha mãe pôde permitir que essas coisas acontecessem conosco. Quero dizer, sou tão protetora com minhas meninas. Estou sempre vigilante, mesmo quando estão com o avô e tios. Tenho estado em contato com meus irmãos desde que me casei há 10 anos. Meu irmão também é casado, mas não tem filhos, enquanto minha irmã está solteira. Meu irmão tem pouco contato conosco e só liga ou manda mensagens em ocasiões importantes. Quando minha primeira filha nasceu, meu pai me mandou uma mensagem. Aparentemente, ele nos seguia todos nas redes sociais por meio de uma conta falsa. Ele ligou e pediu desculpas por nos abandonar. Inicialmente, fiquei com raiva dele porque ele se libertou enquanto nos deixava no inferno. Ele disse que não teve outra opção senão fugir porque estava cansado dos abusos e da violência da minha mãe. Ele tinha uma opção. Poderia ter denunciado minha mãe e obtido nossa custódia, mas escolheu fugir de suas responsabilidades. Estive em terapia todo esse tempo e eventualmente superei isso e o perdoei, mas tenho contato mínimo com ele, apenas alguns e-mails ou telefonemas por ano. Estou mais próxima da minha irmã e conversamos mais frequentemente, talvez uma vez por mês ou antes.
Nós 3 irmãos cuidamos um do outro em tempos de necessidade. Há 5 ou 6 anos, minha mãe se aproximou de nós 3 e disse que deveríamos nos reconciliar. Meu irmão bateu a porta na cara dela e disse que não tinha nada a ver com ela. Não respondi às suas chamadas ou mensagens. Ela não apareceu na minha porta. No entanto, minha irmã escolheu se reconciliar com minha mãe. Disse que queria superar isso e que seu terapeuta lhe disse que o perdão e a reconciliação são uma forma de curar o trauma do passado. Não sei o quão verdadeiro era ou quanto funcionou para ela, mas no meu caso, me mantive firme em não ter minha mãe de volta na minha vida. O próximo mês é o aniversário de 50 anos da minha mãe e minha irmã veio a mim com uma proposta de reconciliação com minha mãe. Fiquei chocada com o pedido dela porque ela sabe da dor pela qual passei. Com certeza, meu irmão e minha irmã também tiveram uma infância dolorosa, mas me tiveram como o escudo protetor. Eu fazia comida, lavava roupa, limpava e cuidava deles. Não tinha ninguém fazendo isso por mim. Fui a que mais sofreu. Perguntei à minha irmã se ela se lembrava de como minha mãe costumava me bater, apesar de eu fazer todo o trabalho doméstico. Ela disse que se lembra de tudo, mas que é hora de apagar essas lembranças tristes porque minha mãe é uma pessoa mudada agora. Eu disse que não ia me reconciliar. Ela ficou com raiva de mim por ainda guardar rancor contra minha mãe. Perguntei se ela havia esquecido o que passei. Ela disse que se lembra de cada parte e que foi horrível naquela época, mas deveríamos esquecer. Já se passaram tantos anos. Ela disse que estou sendo dramática e exagerando todo o assunto. Ela diz que todos passam por isso, mas ninguém leva o rancor até o leito de morte como você está fazendo. Você está exagerando e dando ar desnecessariamente ao seu sentimento de ódio em relação à minha mãe. Tentei fazê-la entender que foi tão difícil para mim aceitar meu passado e agora ela quer que eu me reconcilie com esse mesmo passado horrível. Ela disse que somos família e isso é o que uma família faz, perdoar uns aos outros. Ela está tentando me fazer sentir culpada, dizendo que estou sendo irracional por me apegar ao passado. Ela está zombando de mim, dizendo que minha terapia foi um desperdício de dinheiro porque ainda não superei meu passado. Discuti isso com meu marido e ele também está me pedindo para seguir em frente e me reconciliar. Agora não sei se meu sentimento de ressentimento é sequer válido ou se estou sendo excessivamente dramática, como minha irmã está dizendo. Atualização 1. Olá a todos, obrigado por validarem meus sentimentos. Foi reconfortante saber que não sou a única que passou por esse tipo de infância difícil e definitivamente não sou a única que mantém isso. A todos que disseram que passaram por isso, sinto muito, pessoal, é algo terrível de se experimentar. Espero que todos saiam fortes e vocês têm razão, não preciso explicar meus sentimentos a todos. Nem todos vão entender, mesmo que tenham testemunhado minha tormenta. Minha irmã e eu geralmente conversamos por telefone e raramente nos encontramos porque ela mora a 4 horas de distância. Há 2 semanas, ela apareceu na minha casa sem aviso prévio. Ela me abraçou de forma inusitadamente longa e disse que sentia minha falta. Perguntei o que estava acontecendo. Ela disse nada, é apenas amor de irmã. Durante todo o tempo, ela voltava ao tema da importância da família, do perdão e de como a família deve se apoiar mutuamente. Eu disse, espere um minuto, se você está tentando me manipular para me reconciliar com minha mãe, isso não vai acontecer. Ela tentou ser a defensora de minha mãe e disse que minha mãe sentia muito minha falta. Por que você tem tanto ódio por ela quando todos passamos pela mesma infância traumática? Eu disse que não sou responsável por como os outros sentem sobre sua experiência, mas não vou deixar isso passar. Além disso, meu irmão também não reatou o contato com minha mãe, então por que só eu sou a bruxa por não querer minha mãe de volta na minha vida? Ela disse que era porque minha mãe queria estar perto dos netos e eu era a única que tinha filhos entre nós 3 irmãos. Eu disse que ainda não estou convencida. A mulher que foi tão imprudente com seus próprios filhos, como poderia ser confiável com seus netos? Além disso, se minha mãe sente tanto minha falta, por que nunca me contatou? Ela perguntou se minha mãe me contatasse, eu a perdoaria? Eu disse que não sei e realmente não queria que ela me contatasse, então deixe de lado a ideia de enviar minha mãe para minha porta. Ela se levantou e disse que eu era uma estraga-prazeres. Meu marido estava na sala assistindo TV com as meninas. Ao sair, ela se aproximou dele e disse, como você aguenta essa mulher? Ambos riram. Eu lhe dei um olhar e ela disse que estava apenas sendo engraçada. À medida que se aproximava o aniversário de minha mãe, minha irmã me irritava para que eu fosse à festa, mas me mantive firme e disse que se ela insistisse mais, eu a cortaria também da minha vida. Ela recuou, mas não estava muito feliz com isso. Eu disse para ir embora com sua opinião, eu não me importo. Ontem foi o aniversário da minha mãe e hoje ela apareceu na minha casa. Quando abri a porta e a vi, senti que estava vendo um fantasma.
Ela ainda era a mesma mulher narcisista e egocêntrica. Ela entrou na casa dizendo: "Onde estão meus netos? Minhas meninas estavam brincando bem ali." Bloqueei seu caminho e pedi para elas correrem para o quarto. Minha mãe ficou com raiva de mim por me comportar como se ela fosse uma criminosa. Eu disse que ela de fato era e deveria ter sido presa se eu a tivesse denunciado à polícia há 20 anos. Ela disse que eu era vingativa, como meu pai. Para irritá-la mais, eu disse que sim, por isso estou em contato com meu pai e não com ela. Ela enlouqueceu ao saber que eu estava falando com meu pai, que nos abandonou. Ela tentou me fazer sentir culpada, dizendo que meu pai nos abandonou enquanto ela trabalhava duro para nos criar e ainda assim eu estava suave com meu pai e ressentida com ela. Eu disse que sim, e isso é o que estou fazendo. Ela me chamou de pessoa emocionalmente fraca e disse que só estava lá por causa dos netos. Eu disse que não deixaria minhas filhas conhecerem uma mulher tão cruel que permitiu que seus namorados nos tocassem. Ela se ofendeu com isso e começou a gritar comigo. Eu estava tão certa, ela não mudou nada nos últimos 20 anos. Pedi para ela sair ou chamaria a polícia. Ela saiu com uma cara amarga. Isso aconteceu há cerca de 4 horas e ainda estou com raiva. Meu rosto ainda está vermelho de raiva. Quero dizer, esta é a mulher por quem minha irmã estava defendendo. Estou tão orgulhosa de minha decisão de cortá-la da minha vida. Atualização 2. Olá a todos, desculpem por não atualizar antes. Estava lidando com muita confusão. Deixe-me começar de onde parei. Aquela noite, quando meu marido chegou em casa, contei-lhe sobre a visita de minha mãe. Ele ficou com raiva de mim por tratar mal minha mãe e expulsá-la de casa. Ele gritou: "Por que você não pode ser como sua irmã e seguir em frente?" Ele disse que quando ambos tiveram o mesmo passado, como é que ela seguiu em frente e você ainda está presa nisso? Depois de um tempo, minha irmã ligou e também estava com raiva porque fui rude com minha mãe. Ela disse que era injusto que meu pai estivesse na minha vida apesar de nos abandonar, mas minha mãe não. Argumentava que embora minha mãe fosse um pouco rude conosco, ela foi quem nos criou e não meu pai. Eu disse que sabia que meu pai também estava errado por nos abandonar e não lutar por nós, mas ele veio até mim e pediu desculpas por seus erros. Ao contrário de minha mãe, que ainda é narcisista e ainda assim quer que eu a perdoe. O perdão não funciona assim. É pedir muito por um desculpe depois de ela ter me torturado durante toda a minha infância. Minha irmã disse que eu era muito egoísta e desligou. Eu estava chateada porque ninguém me entendia e até meu marido desconsiderava meus sentimentos. Cheguei a duvidar de mim mesma, pensando que talvez fosse eu, porque o resto estava de um lado. Na semana seguinte, meu marido estava inusitadamente calado. Eu também não fiz nada porque estava chateada. Então, uma semana depois, ele disse que queria confessar algo antes que fosse tarde demais. Meu coração afundou. Você sabe como essas confissões acabam. Ele pediu para eu ouvir completamente antes de tomar qualquer decisão. Eu disse que claro. Ele me disse que foi a festa de aniversário de 50 anos de minha mãe organizada por minha irmã. Eu enlouqueci. Por que você fez isso? Foi quase como me trair. Ele disse que minha irmã lhe enviou uma mensagem naquela noite depois de sair de nossa casa. De acordo com sua história, minha irmã disse ao meu marido que minha mãe estava chorando para dormir porque eu não a deixava ver os netos. Meu marido disse a ela que tentaria me convencer a me reconciliar. Então, ela insistiu que ele fosse à festa de aniversário de minha mãe para me cobrir e ele foi. Havia fotos dele comemorando com elas, sem sinais de alerta nas fotos. No entanto, alguns dias depois, 2 dias antes de sua confissão, minha mãe o chamou para jantar e disse que queria discutir algo. Disse ao meu marido para não me informar sobre isso. Este idiota não me disse nada e foi se encontrar com ela. Minha mãe chegou tarde, mas minha irmã chegou antes do tempo, já bêbada. Ela pediu algumas bebidas para meu marido. Ela começou a insinuar-se com ele, flertando e falando mal de mim. Ela me chamou de egoísta e vingativa. Ele disse que lamentava ter gritado comigo naquela noite e que tudo o que disse não eram suas palavras, mas sim o que minha irmã e minha mãe lhe haviam dito. Disse que percebeu a maldade delas apenas quando foi jantar com elas há 2 dias. Pensou que minha irmã estava insinuando-se com ele porque estava bêbada, mas tudo estava planejado. Ligou para minha mãe pedindo que se apressasse porque minha irmã estava bêbada e estava agindo de maneira inapropriada. Minha mãe não atendeu a ligação e mandou uma mensagem para ele levar minha irmã para casa. Meu marido insistiu que ela viesse e levasse sua filha. Minha mãe apareceu em 10 minutos, o que significava que estava por perto. Meu marido insistiu que saíssem porque minha irmã estava muito bêbada, mas minha irmã disse que se sentia melhor depois de vomitar e que podiam continuar com o jantar. Continuou flertando com ele e minha mãe a apoiava.
Sentiu que ela estava agindo mal. Minha mãe tentou colocar ideias em sua mente de que se pareciam tão doces juntos e seria ótimo se minha irmã e meu marido estivessem juntos. Minha irmã tem uma condição médica e os médicos disseram que não pode conceber. Essa é a razão pela qual não se casou. Minha mãe disse que seria o melhor para minha irmã casar com meu marido e obter a custódia de minhas filhas. Dessa forma, minha mãe poderia ver os netos com sua filha favorita e genro. Meu marido se afastou depois disso. Desde aquela noite, minha irmã tem enviado mensagens para ele, convidando-o para jantar. Ela até pediu para ele ir à sua casa. Também tem enviado fotos dela mesma no vestiário e selfies com biquinho. Esta é a versão dele da história, mas vi todas as mensagens por mim mesma e as respostas do meu marido. Perguntei se ele queria minha irmã. Ele disse que de jeito nenhum, se estivesse interessado, já teria me traído. Eu disse que você me traiu ao ir à festa da minha mãe e jantar com elas pelas minhas costas, mas lidarei com isso mais tarde. Primeiro, preciso lidar com essas duas bruxas. Ele se desculpou profusamente e disse que não seria mais manipulado por elas. Pediu-me para perdoá-lo. Depois de muito gritar, eu o perdoei com a condição de que ele chamasse a atenção delas por sua besteira na minha frente. Ele ligou para minha irmã na minha frente e pediu para ela vir à nossa casa com minha mãe. Minha mãe e minha irmã chegaram pensando que meu marido ia me deixar. Meu marido narrou todo o incidente novamente na frente delas. Minha irmã negou algumas de suas acusações, mas na maioria das vezes a versão do meu marido era verdadeira porque ambas, minha irmã e minha mãe, estavam envergonhadas por todo o episódio. Eu gritei com elas e as chamei de nomes por arruinar minha casa. Minha irmã começou a chorar e disse que tudo foi ideia de minha mãe para se vingar de mim por humilhá-la. Minha irmã confessou que quando contou à minha mãe sobre sua condição médica, ela disse: "Por que você não namora o marido dela e pede a custódia de minhas filhas?" Elas tinham um plano completo para provar que eu era uma mãe insolente e irresponsável. Minha mãe planejou fazer meu marido me trair e, em um ataque de raiva, eu faria algo escandaloso e usariam minha raiva contra mim para obter a custódia. Minha mãe ficou lá sentada congelada como uma rocha sólida. Ela sussurrou para minha irmã que havia feito tudo para melhorar sua vida. Minha irmã gritou que isso não era para melhorar sua vida, mas para tornar a minha miserável. Ela sempre me odiou e desta vez foi longe demais para destruir minha vida. Eu expulsei ambas da minha casa. Minha mãe se levantou e saiu sem dizer uma palavra, mas minha irmã segurou minhas mãos e chorou. Eu disse que não tinha nenhum canto suave para suas lágrimas. Você não tem 13 anos para ser manipulada por mamãe. Você também tinha um coração mau e por isso foi atrás do meu marido. Ela chorou e prometeu que não faria isso de novo, mas eu a cortei. Ela tentou me contatar depois disso, mas eu a bloqueei. Disse ao meu marido que a única razão pela qual o perdoei foi porque ele confessou. Se eu tivesse descoberto a verdade por mim mesma, teria me divorciado dele ali mesmo e não o deixaria ver suas filhas até que completassem 18 anos. Ele insistiu que fossemos à terapia de casal para superar essa fase. Participamos de uma sessão e foi útil. Eu estava super brava com meu marido quando ele me contou toda a história. Na verdade, duvidei dele, pensando que ele havia me traído ou poderia estar pensando em trair. Mas acho que nem todos os homens são traidores. Esqueci de mencionar que ele é a razão pela qual consegui reconstruir minha vida depois de fugir de casa. Eu trabalhava na loja do pai dele e desde então ele e seus pais têm sido minha família. Estou realmente grata por tê-los na minha vida.